Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da nobreza feudal. Vamos a algumas informações, as principais informações a respeito da nobreza da época do período do feudalismo. A nobreza era um grupo social formado por nobres. Tinha como característica principal viver com privilégios e regalias. Então, dentre os grupos que haviam na época da Idade Média, na época do feudalismo, entre os grupos sociais que existiam, os nobres, eles tinham como característica principal viver uma vida repleta de privilégios e regalias. Essa era a principal característica da nobreza feudal. Em geral, esses privilégios estavam ligados aos laços de parentesco do nobre. Então, devido ao parentesco que esses nobres tinham com outros senhores feudais, com reis, devido a esses laços de parentesco, eles tinham direito, esse acesso a privilégios e regalias. Na maioria dos casos, esses nobres eram grandes proprietários de terra. Então, outra característica importante é grande parte, na maioria dos casos, os nobres da época do feudalismo, lembrando que a nobreza era um grupo social daquela época, então eles eram grandes proprietários de terra. Na maioria dos casos, os nobres eram grandes proprietários de terra. O rei era sempre um membro da nobreza. Então, o rei da época do feudalismo, ele sempre fazia parte da nobreza, do grupo social dos nobres. Os nobres estabeleciam relação de suzerania e vassalagem com o rei e entre si, e eram, junto com os clérigos, os grandes proprietários de terras. Nós temos uma aula específica a respeito de suzerania e vassalagem. Essa aula já está disponibilizada aqui no canal, onde nós tratamos das características das relações de suzerania e vassalagem. E aqui nós temos uma informação que os nobres, eles sempre estabeleciam essa relação de suzerania e vassalagem. Com quem? Entre si, isto é, entre os nobres haviam essa relação e também com o rei. E junto com os clérigos, que era outro grupo social da época do feudalismo, os nobres eram grandes proprietários de terras. Então nós temos aqui mais uma informação importante a respeito da época do feudalismo. Tanto os nobres como os clérigos eram grandes proprietários de terras. Suas principais ocupações centravam-se nas guerras. Então, outra informação importante: os nobres centravam-se, dedicavam-se muito nas guerras. Eram uma das suas principais ocupações. Ou seja, os nobres tinham como ocupação principal ocupar-se, centrar-se nas guerras. Os nobres compartilhavam certos comportamentos e convenções ligados à atividade militar. Principal característica da camada social a que
pertenciam. Então, uma das principais características da nobreza dos nobres estavam relacionados, estavam ligados à atividade militar. Ao combater nas guerras, eles conquistaram fama, terras e riquezas, além de bens valiosos como cavalos e armamentos. Portanto, como os nobres tinham como principal atividade, como principal características, as atividades militares, então eles combatiam nas guerras, eles guerreavam. E nessas guerras, nesses combates, os nobres conquistavam fama, terras, riquezas, cavalos e armamentos. Então, essas são as principais informações a respeito da nobreza feudal.